Olá, pessoal. Vamos seguindo aqui a nossa discussão sobre os elementos do Estado, né, povo, que a gente iniciou algumas videoaulas atrás. E agora a gente vai falar sobre, para finalizar essa discussão inicial, né, esses conceitos aí, repetir esses conceitos que a gente já falou inicialmente. Conceito de cidadão, né, cidadão, conforme a gente já viu no primeiro momento, seria aquele indivíduo que além de ser geralmente, vocês vão ver por que geralmente, né? Além de ser geralmente povo do Estado, ele tem uma certa idade e ele tem o seu alistamento eleitoral. Com isso, ele pode participar politicamente, né? Ele pode participar politicamente da gestão do Estado, da formação da vontade do Estado. E por isso ele recebe o nome de cidadão. Então, como eu falei anteriormente, esse conceito de cidadão está atrelado a essa questão de participação política, como dizia o Jelinek, né, no status ativo de participação política das pessoas. Naturalidade, como a gente já falou também, diz respeito ao local de nascimento, né? Só uma curiosidade sobre essa questão de naturalidade é que, assim, via de regra, o conceito de naturalidade ele sempre foi atrelado a essa questão de local de nascimento. Então, naturalidade estava voltada ao local de nascimento. Porém, né, em virtude até de um fenômeno social muito comum no Brasil, qual o fenômeno, Jânio? A gente tem uma diversidade de cidades, muitas cidades pequenas que não têm uma estrutura hospitalar. Então, em algumas regiões é muito comum que algumas cidades, né, elas sirvam como berçário, entre aspas, para diversas outras cidades. Como assim? Então, pessoas residentes que vivem, que tem toda a sua vida construída numa cidade, na hora de ter o parto dos filhos, se dirige a uma cidade vizinha onde lá a criança nasce. Então, em virtude desse fenômeno social, dessa situação social do Brasil, muitas pessoas adquiriam, portanto, uma naturalidade que era diferente do local de residência dos seus pais, onde a vida daquela família era construída. E aí, houve uma alteração legislativa no ano de salvo engano, 2018, que permitiu que a naturalidade agora ela fosse definida pelos pais ou pelo local do nascimento ou pelo local de residência dos pais. Então, é uma mudança bem interessante, essa mudança aí, que acaba, de certa forma, trazendo um dado mais real no sentido de individualidade das pessoas, de onde as pessoas se sentem pertencentes. Então, seria essa a ideia. Por fim, a gente falou também lá no primeiro momento da primeira videoaula sobre a questão da nacionalidade. Sobre a nacionalidade, aqui a gente vai só detalhar um pouquinho mais. A nacionalidade a gente conceituou como sendo o vínculo jurídico estabelecido entre um indivíduo, povo, e o seu Estado. Então, o que me transforma povo brasileiro é o fato de eu ter esse vínculo jurídico com o Estado brasileiro, ou seja, a nacionalidade brasileira. Essa nacionalidade que a gente está conceituando, essa nacionalidade pelo ângulo jurídico. Pelo ângulo jurídico. Só que existe também a perspectiva da nacionalidade sob o ponto de vista sociológico, que seria as características culturais, os traços culturais que faz com que haja uma união naquela nação, que aí vai para o conceito de nação. Então, do ponto de vista sociológico, nacionalidade seria o sentimento que une aquelas pessoas que compõem uma nação. Seria a identidade cultural que une, por exemplo, as pessoas que são judias e que as levam para essa nação judia, por exemplo. Da mesma forma que a identidade cultural, o sentimento de união, que une as pessoas que fazem parte da nação cigana. Então, seria esse aspecto. Porém, na nossa aula, né, quando a gente for trabalhar esse tema nacionalidade, que já é agora a gente vai aprofundar um pouco mais sobre nacionalidade, a gente sempre vai falar nacionalidade e vocês vão compreender a nacionalidade apenas do ponto de vista jurídico. Essa nacionalidade do ponto de vista de união de uma nação, das características que ligam uma nação, do ponto de vista sociológico, a gente não vai abordar durante o restante da aula, ok? Então fiquem bem atentos. A partir de agora, quando a gente falar em nacionalidade, sempre vai ser voltado a esse vínculo jurídico político que transforma uma pessoa em povo de um estado. Então esse é o ângulo que a gente vai trabalhar a partir de agora.
E levando a isso, ainda sobre a nacionalidade, olha o que é que diz, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem da ONU, do documento inaugural da ONU. Olha o que é que diz no seu artigo 15. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. Toda pessoa, todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade nem do direito de mudar de nacionalidade. Então ninguém pode ser punido com a perda de sua nacionalidade, por exemplo. Ninguém pode ser punido perdendo a sua nacionalidade. E ninguém pode ser proibido de ter, né, de buscar mudar de nacionalidade. E Jânio, mudar de nacionalidade eu posso? Sim, claro. Você é brasileiro, mas você pode, se desejar, buscar mudar a sua nacionalidade para, por exemplo, a nacionalidade norte-americana ou chinesa. Pode. Agora, para fazer isso, obviamente, que você tem que reunir os requisitos que aqueles estados eles trazem. Então, para ser norte-americano, o que é que você deve ter? Você deve, no modo geral, né, reunir uma quantidade de anos morando lá e de forma legal. Você deve fazer o pedido, você deve ter um vínculo assim, assim, assado. Ou seja, cada estado vai trazer os seus requisitos para permitir que uma pessoa se naturalize, né, ou adquira a nacionalidade daquele local. Então, todo mundo tem esse direito de tentar, desde que, obviamente, reúna os requisitos necessários, ok? Seguindo aqui, a gente vai falar agora das espécies de nacionalidade. Ponto extremamente importante, interessante, e a gente vai ver aqui num contexto geral, e depois a gente vai ver isso sob a ótica da legislação brasileira, especificamente a nossa Constituição. Olha quais são as espécies de nacionalidade, né? Vamos lá. Existem basicamente duas espécies de nacionalidade. A nacionalidade originária, primária, de primeiro grau ou nata, e a nacionalidade secundária, de segundo grau, adquirida por aquisição ou por naturalização. São sinônimos. Isso aí são sinônimos. Então vamos falar da nacionalidade originária ou nata. A nacionalidade originária ou nata é aquela adquirida via de regra com o nascimento. Às vezes pode ser que não seja com o nascimento, pode ser que seja um pouco mais à frente na vida das pessoas, mas a ideia geral, a ideia principal é que, via de regra, geralmente, a nacionalidade originária ou primária, ela é adquirida quando você nasce. Já a nacionalidade secundária ou naturalização ou segundo grau é aquela que você adquire ao longo de sua vida. Quando você vai, por exemplo, morar em outro local, em outro estado, você desenvolve laços com aquele local, reúne os requisitos que aquele local, a lei daquele local exige, e aí você passa a ser naturalizado ou ter uma nacionalidade secundária naquele local. Não é isso? A nacionalidade originária, ela pode ser adquirida por dois critérios. Na hora do nascimento, geralmente, como eu já falei, vocês vão ver uma situação que não é bem no nascimento, no próximo momento. Já já a gente vai falar sobre isso. Mas, via de regra, como eu falei para vocês, momento do nascimento. São dois critérios, o jus soli e o jus sanguinis, ou seja, o direito do solo ou o direito do sangue. O que seria o jus soli? Você adquire a nacionalidade do local onde você nasceu. Essa é a regra geral do Brasil, por exemplo. Se você nasce no Brasil, no solo brasileiro, você é brasileiro nato. Você é brasileiro originário. Já o segundo critério, o jus sanguinis, ele estabelece o seguinte: a nacionalidade ela não é adquirida pelo local do nascimento, mas pela sua descendência, pelo seu sangue, né? Pelo seu sangue. Então, assim, esse critério ele é um critério comum utilizado por boa parte dos estados europeus e dos estados asiáticos. Então, quem é japonês? É quem nasce no solo do Japão? Ou quem nasce no solo do Brasil? Não, quem é japonês é aquele que é filho de japonês. Então, se um japonês vem morar no Brasil, continua sendo japonês, e aqui o filho dele nasce, o filho dele é japonês. Mas nasceu no solo brasileiro, Jânio, então ele não é brasileiro? Também é brasileiro. Olha que situação curiosa, né? Dois critérios diferentes, aquela pessoa se encaixou nos dois critérios diferentes e de repente ela adquiriu duas nacionalidades diferentes, originárias, natas, pelo momento do seu nascimento.
Então ela é pelo critério do solo brasileiro e ela é pelo critério do solo japonesa. Então isso é possível. A dupla cidadania, dupla nacionalidade, não tem problema nenhum. O critério do solo, ele é um critério comum no continente americano. Então, do Canadá, Estados Unidos, México, aquela América Central toda, até o sul da América do Sul, Argentina, Chile, aqui se adota, via de regra, como principal critério o critério do solo. Prestem atenção ao que eu falei. Principal critério. Isso quer dizer que nesses países podem ser adotados outros critérios, como no Brasil. O Brasil, via de regra, 99% das situações adota o critério do solo, mas vocês vão ver já pelo texto da Constituição que o Brasil adota em algumas exceções bem excepcionais o critério do sangue também. Então já a gente vai falar sobre isso, ok? Mas a ideia geral é: o principal critério adotado pelo continente americano é o do solo, e o principal critério adotado pelo continente europeu e pelo continente asiático é o critério do sangue. Eu não tenho dados sobre o critério utilizado amplamente na África e na Oceania. Não tenho esses dados, por isso que eu não vou repassar para vocês, ok? Mas a ideia dos continentes africano, europeu e asiático é dessa forma que eu falei para vocês. América, jus soli, Ásia e Europa, jus sanguinis. Então, grava isso aí. Então, vamos lá. Então, nacionalidade originária, essa é adquirida do momento, principalmente no momento do nascimento, e no momento do nascimento verifica-se se aquela criança está num local que adota o critério do solo ou se adota o critério do sangue. Se adotar o critério do solo, ela adquire a nacionalidade daquele local. Se adotar o critério do sangue, ela adquire a nacionalidade dos pais. Essa é a ideia. Mais um detalhe sobre esse critério do sangue. Geralmente, tem estados que permitem, no máximo, o critério do sangue ser passado até os avós. Por exemplo, o avô era japonês, que vivia no Japão, veio para o Brasil, aqui teve o filho dele é japonês. Já um neto, né, aí tem locais que aceitam e tem locais que não aceitam. Né? Tem locais que até aceitam, mas tem que fazer um registro no consulado. Então, vai depender das regras do local. Né? Cada local tem sua regra aí, isso não é algo igual para todos os estados, ok? Então, mais uma curiosidade. Vamos falar agora da nacionalidade secundária ou por naturalização. Quando é a nacionalidade secundária ou por naturalização? Eu nasci brasileiro, eu sou brasileiro. Critério do solo. Né? Nasci no solo brasileiro. Só que eu fui morar no Chile. E lá no Chile, eu desenvolvi toda a minha vida, constituí família no Chile, tenho uma ligação muito forte com o Chile e gostaria de me tornar chileno. Eu posso. Nacionalidade secundária ou naturalização. Né? Como é que são as regras para você se naturalizar? Bem, existem 3 espécies de naturalização secundária que a gente pode comentar. A primeira, a nacionalidade secundária ou naturalização tácita. Eu já digo para vocês o seguinte, essa naturalização tácita, ela existiu uma vez na história brasileira. Ela não existe em nenhum local do mundo porque ela é, do ponto de vista dos direitos fundamentais do indivíduo, dos direitos humanos universais, ela é um pouco, diríamos assim, inadequada, né? Talvez um pouco abusiva. Como assim, Jane? Olha o que essa Constituição de 1891 no Brasil ela fez. Ela fez o seguinte: na época o Brasil ainda tinha uma população bem menor do que hoje, e na hora que foi criada essa Constituição, o Constituinte determinou o seguinte: olha, todos os estrangeiros residentes no Brasil, que aqui residem, né? Tem que ser estrangeiro que residisse de maneira fixa aqui. Todos os estrangeiros residentes no Brasil que quiserem continuar sendo estrangeiros têm 6 meses, a partir da vigência desta Constituição, para ir a uma repartição pública qualquer do Brasil e declarar que quer continuar a ser estrangeiro. Então imagina o seguinte, tinha um inglês que morava legalmente aqui no Brasil nessa época, vivia há muito tempo, mas ele continuava sendo inglês. Ele era um imigrante legal, ou seja, um imigrante vivendo aqui com autorização, mas ele não tinha interesse nenhum de se tornar brasileiro, só tinha interesse em morar no Brasil e continuar sendo inglês, continuar com vínculo com o estado original dele.
Só que a Constituição diz o seguinte, ó, você aí que está nessa situação, se você quiser continuar sendo inglês, você tem 6 meses para ir numa repartição pública e lá declarar que quer continuar com a sua nacionalidade originária. Em outras palavras, o estrangeiro que aqui vivesse legalmente e não fizesse essa declaração numa repartição pública brasileira, ou seja, numa delegacia, num fórum, se ele não fizesse essa declaração no período de 6 meses, automaticamente ele se tornava brasileiro naturalizado. Automaticamente. É por isso que a gente chama essa naturalização de tácita. Tácito quer dizer implícito, quer dizer algo presumido. Então, se ele não fizesse essa declaração, presumia-se que ele queria ser brasileiro. Essa regra da Constituição de 1891, ela, em tempos de hoje, já naquela época e ainda mais hoje, ela é considerada sem lógica, diríamos assim. Acaba sendo uma violação, né, aos direitos de nacionalidade das pessoas. Por isso que ela não foi repetida em nenhuma outra Constituição. É a naturalização involuntária. Involuntária, gente, prestem atenção, entre aspas, ninguém, como vocês viram aí conforme a ONU, ele pode ser, né, perder a sua nacionalidade, pode ser obrigado a mudar de nacionalidade, isso é um direito de quem quiser exercer. Involuntária, se utiliza essa expressão para representar o seguinte, ó, a naturalização involuntária é aquela que vem a partir de um outro ato. Qual seja o outro ato? O casamento. O jus comunicatio, o direito de comunicação. Em que sentido? Se você vai dar um exemplo aqui em locais onde aceitam isso, nem todo local aceita. O Brasil não aceita esse critério aí de naturalização. Isso não é critério no Brasil, mas tem alguns locais que aceitam. Deixa eu dar 2 exemplos: Itália e Estados Unidos. Você vai para os Estados Unidos e lá, você como imigrante legal, tem que ser legal, não pode ser imigrante ilegal. Você é um imigrante legal e lá você se casa com um americano, com uma americana. Pelo fato do casamento, você pode se naturalizar norte-americano. Você pode solicitar, então já que eu estou casando, eu quero me tornar norte-americano também. Da mesma forma, por exemplo, na Itália. Tem alguns estados que adotam esse critério, mas o Brasil, mais uma vez, ó, prestem atenção, o Brasil não aceita esse critério. O fato de um estrangeiro vir para o Brasil de forma legal e aqui casar com um brasileiro ou uma brasileira, isso não vai ser critério para se tornar brasileiro. Ah, casou, tudo bem, mas continua com os mesmos requisitos para se tornar brasileiro. Mesmos prazos, mesmos critérios de qualquer pessoa que não casou também com brasileiro. Tanto faz. Quem casou com brasileiro ou brasileira ou quem não casou terá o mesmo tratamento nas regras de naturalização. Então não tem diferença, o Brasil não adota esse critério. E por fim, o que se adota no Brasil e no mundo inteiro, sem exceção, é o critério da naturalização expressa. O que é isso? Naturalização expressa é aquela em que o indivíduo ele mora um determinado tempo, ele reúne requisitos que cada estado exige, cada local vai exigir os seus requisitos, e ele faz o pedido para se tornar daquele local. Então o estrangeiro vem para o Brasil, reside aqui no Brasil, por exemplo, durante 10 anos, de forma legal, e ele pede para se tornar brasileiro. Ok, ele vai ter o direito a se tornar brasileiro. Isso é uma naturalização expressa. Ok? Então essas são as espécies de se adquirir a naturalização ou nacionalidade secundária, que é aquela que vocês perceberam, é adquirida ao longo da vida. Em todas essas situações, o indivíduo ele tem que ser maior de idade, né? Não pode o pai pedir para uma criança ser naturalizado, não pode. Tem que ser pessoas maiores de idade, plenamente capazes para poder solicitar essas naturalizações. Já a nacionalidade originária, conforme a gente já viu, é aquela adquirida geralmente, 99% das vezes, no momento do nascimento. O indivíduo nasce, pelo critério do solo ou do sangue, ele se torna daquele local. E aí algumas situações curiosas podem acontecer, como vocês já perceberam. Né? A situação do apátrida ou eimátulos e do polipátrida. Então vamos lá para a gente finalizar essa reflexão. Conforme a gente tinha visto anteriormente, imagine, por exemplo, um casal japonês que vem morar no Brasil. E esse casal japonês de forma legal continua sendo japonês, vive aqui legalmente. Só que aí esse casal engravida e há o nascimento da criança. O que é que essa criança é? Primeiro, se nasce no solo brasileiro,
Já já a gente vai ver na próxima videoaula bem especificamente as regras da Constituição. Se nasce em solo brasileiro, ele é brasileiro, ok? Mas o Japão adota o critério do sangue. Então, lá pela regra do Japão, quem é filho de japonês é japonês. Então, essa criança, ao mesmo tempo, é brasileira e é japonesa. Agora, a gente vive também um momento aqui no Brasil, aqui no nosso interior, né, do Ceará, um momento de muita vinda de imigrantes chineses e coreanos que estabeleceram moradia aqui de forma legal, né, e a grande maioria comerciante, e que já estão construindo raízes também, né, a partir do nascimento de crianças. Então, já existem diversas crianças de pais chineses que nasceram aqui. Então, eles são brasileiros e, ao mesmo tempo, são chineses pelo critério do sangue. Então, isso são situações de polipátridas. A gente chama de polipátridas. É quem tem mais de uma nacionalidade originária, né? Ou dupla cidadania, quando só são duas. Então, é a situação do polipátrida. A outra situação, ela é mais curiosa. Eu vou dar um exemplo para vocês do filho do Ronaldo Fenômeno, jogador de futebol. Ronaldo, junto com a sua esposa, à época, a Milene, foram morar na Espanha. 2 brasileiros saíram do Brasil para ir morar na Espanha, com o objetivo de jogar futebol no Real Madrid. Ambos, inclusive. Um no masculino e outro no futebol feminino. Então eles saíram daqui e foram morar lá no exterior, de forma legal, regulamentada. Lá, a esposa engravida e aquele casal tem um filho, o Ronald, lá no exterior. O Brasil adota, via de regra, a regra do jus soli. Então, para ser brasileiro, tem que nascer no solo brasileiro. Ronald nasceu no solo espanhol. Não nasceu no solo brasileiro. Então, ele não é brasileiro. Via de regra, ele não é brasileiro. Se ele nasceu no solo espanhol, ele é espanhol? Vamos ver. A Espanha está na Europa. A Europa adota o critério do sangue. De acordo com o critério do sangue, é espanhol quem é filho de espanhol. Ronaldo é espanhol? Milena é espanhol? Claro que não. Então os pais não são espanhóis. Jânio, mas esse rapaz, ele nasceu já um adulto, né? Hoje já é um rapaz. Na época uma criança. Essa criança nasceu no solo espanhol. Os pais são brasileiros e ele nasceu em solo espanhol. Bem, se a gente pegar pela regra geral que o Brasil adota o critério do solo, só é brasileiro quem nasce no solo brasileiro, ele não é brasileiro. Se a gente pega o critério geral da Espanha, que é espanhol quem é filho de espanhol, ele não é espanhol. Ele não é brasileiro, ele não é espanhol. Ele é o quê? Apátrida ou imátulo. Ele é sem nacionalidade. Olha que situação. Ele é uma pessoa sem nacionalidade. Vocês vão ver que a Constituição brasileira ela vai trazer uma alternativa para uma situação como essa. Mas, a princípio, essa pessoa ela não tem nacionalidade nenhuma. Isso pode eventualmente acontecer. Esse critério, gente, do sangue, ele acaba, de certa forma, favorecendo, entre aspas, servindo até como uma forma de política contra imigração ilegal. Olha por quê. Imagina os africanos, muitos africanos, eles fogem de algumas mazelas, né, que sofrem na África, enfim, desde mazelas sociais, como alguns conflitos bélicos, algumas guerras, eles fogem. E o principal canal de entrada deles na Europa é a Itália. Então, muitos africanos fogem através dos mares e vão bater na Itália. Aí, imagine um africano chegando na Itália, um casal africano chegando na Itália, e a criança deles nasce na Itália. Aquela criança vai ser italiana? Itália está na Europa, Itália adota o critério do sangue. Ou seja, para ser italiano tem que ser filhos de italiano, tá? Aquela criança não é italiana. Ela continua sendo estrangeira. Já isso não acontece nos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos o critério principal é o critério do solo. Então é norte-americano quem nasce no solo norte-americano. Então olha que situação. Pessoas refugiadas sociais ali da América Central, Nicarágua, Panamá ou mesmo o México,
invadem ilegalmente os Estados Unidos. E lá, esses dois mexicanos, por exemplo, um casal mexicano, tem uma criança. A criança nasce no solo norte-americano. Essa criança é norte-americana, mas os pais não são, e ainda são imigrantes legais. Isso deu uma confusão muito grande, meados do ano passado, em virtude da política que vocês sabem que é extremamente agressiva contra a imigração ilegal, agressiva no sentido de dura, né? Uma política muito dura contra a imigração ilegal que os Estados Unidos têm adotado, sempre adotou, mas ficou mais dura ainda a partir do governo Trump, né? O governo Trump, ele pegou uma série de imigrantes legais que tinham, por exemplo, filhos que eram norte-americanos, mas que não tinham como expulsar essas crianças. Olha que dilema ficou. Olha, vocês têm um filho norte-americano, mas vocês não são, e vocês são imigrantes ilegais. Vocês vão ser deportados. Eu não posso expulsar cidadão, povo americano. Eu não posso expulsar o povo americano. Então essa criança que é povo americano vai ficar, mas os pais não. Olha que confusão, gente. Por quê? Porque aí eles estavam em nome dessa política de imigração, que tem os seus motivos sociais também, políticos. Eles estavam separando famílias, desligando crianças do seio familiar, né? Isso causou uma repercussão internacional muito forte contra os Estados Unidos, e essa política ela foi revista, ela foi abrandada, né? Mas uma primeira orientação era exatamente essa: expulsar os pais e as crianças ficarem lá. Houve um abrandamento nessa política e houve uma revisão de muitas situações, e essas pessoas, muitas acabaram sendo admitidas para não haver esse desligamento familiar em virtude dessa pressão que foi provocada pela comunidade internacional, ok? Com isso a gente encerra essa temática. Na próxima aula a gente vai ver as regras específicas da Constituição brasileira sobre o tema de nacionalidade, ok? Um forte abraço e até breve.